Mudou o penteado, Isa? Não, só lavei o cabelo mesmo, porque a noite demora muito para secar. Esperava uma resposta dessa. Meu filho, é quarentena, a gente não muda nada. Cadê Manu? Eu tive que reiniciar meu computador bem na hora de criar o link. Falei, Mamoto. Ei, Tiradão, beleza? Esses computadores são... Ai, nem sei o que dizer. O meu... Tô mexendo com muita coisa. Manu entrou, peraí. Deixa eu achar o Manu aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Manu. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Pronto, gente. Tô indo. Boa aula, Manu. Obrigado, Rubão. Imagina. Eu falei com o Rubão que eu sou retardado virtual, porque eu não consigo abrir a sala. Eu não consigo mesmo. Eu já tentei e me enrolei. Não consigo. Então, toda semana eu encho ele o saco para ele abrir. Bom, gente, tem um chat já aqui. Ah, tá. André, também gostei, não sei do que. Glaucio, bom dia, professor. Beleza, obrigado, Glaucio. É que a gente pensou que a Isa tinha cortado o cabelo. Ah, tá. E eu falei que eu só lavei mesmo, porque de noite demora muito para secar. Ah, tá, mas é legal. Você fica bela com esse cabelo grande, solto. Pois é. Obrigada. Bom, oi? Vamos lá. De nada, imagina. Vamos lá, ó. Hoje a gente vai acabar a vanguarda europeia, vai começar a primeira geração a primeira geração modernista, aliás. Tá? Vamos falar da geração da Semana de Arte Moderna, que vai de 22 a 1930. Eu cometi um erro, eu esqueci de enviar para vocês ainda os slides. Então, assim que terminar a aula, eu vou pegar todos os slides e vou mandar para vocês. Tá? Se vocês quiserem também, eu tenho slides com o mesmo conteúdo que está na apostila, só que são slides não com uma outra abordagem, são slides que eu mesmo preparei e tal, eu tenho de todas as escolas literárias. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, porque às vezes fica mais fácil para você estudar. Tá? Tem desde o trovadorismo, arcadismo, classicismo, renascimento, barroco, romantismo, realismo, naturalismo, né? Então eu posso mandar para vocês também, tá? Então depois da aula eu mando tudo, mando o pacotão inteiro, beleza? Assim que a gente terminar a nossa aula. Vamos lá. Aqui no negocinho verde, como o Davis, o rapaz do bigodinho, me ensinou. E vamos à vanguarda europeia. Bom, a gente já sabe que vanguarda europeia é sinônimo de ismo. Ismo e vanguarda europeia é a mesma coisa. Tá? Se são europeias, obviamente, elas aconteceram na Europa. Um outro elemento importante é que vanguarda, né, estar na frente, sempre o projeto literário da vanguarda é a ruptura com a ideia de passado. Essa ruptura, nenhuma ruptura, ela é tranquila. Rupturas são sempre violentas. Então, essa ruptura com o passado é de maneira violenta. Que passado é esse? Um passado aristocrático, um passado preconceituoso, um passado bélico, tá? Um passado, apesar de ser aristocrático, mas também com valores burgueses que estão nascendo, um passado cientificista, um passado romântico, enfim, todo aquele arsenal histórico, desde o Renascimento, né, desde a Idade Média, né, passando pela Revolução Francesa, chegando no século XIX, o romantismo, toda a idealização romântica, a vanguarda europeia vai romper com isso tudo. Tá? E as vanguardas, elas
tem como pano de fundo as guerras. É o tema central da vanguarda europeia. E aí, todas as vanguardas vão fazer uma crítica às guerras, tanto a primeira quanto a segunda, quanto os movimentos pré-guerra e quanto os regimes totalitários. A única vanguarda europeia que vai conceber a guerra como elemento positivo é a que a gente vai falar agora, que é o futurismo, do Marinetti, que nasce na Itália, financiado pelos regimes fascistas. Tá? Então, todas as vanguardas, o cubismo vai criticar a guerra, o expressionismo vai criticar a guerra. Fala, Isa. Não, eu estava arrumando minha luz. Desculpa. Ah, tá, desculpa, eu achei que você tinha levantado a mão. Tá? E o futurismo vai fazer uma apologia à guerra, certo? Então, a gente vai falar dele. O que nos interessa nesse aspecto é como que esses ismos eles irão se desenrolar na literatura. Como que a literatura vai conceber, vai expressar esses ideais vanguardistas. Até porque as vanguardas europeias elas ocorreram nas artes plásticas, na escultura, na música, né, na pintura, na literatura, e ela vai ser sintetizada a partir de uma única arte, que é a arte que vai ser a principal arte do século XX, que é o cinema, que vai ser chamada de sétima arte. A sétima arte, que é o cinema, consegue, né, reunir todos os ismos. Além disso, isso é um dado importante, só de revisão, a vanguarda europeia também funciona como base para a arte pop, que vai se desenvolver no século XX. E o que caracteriza a arte pop? O seu caráter efêmero, né? O seu caráter transitório, né? a sua simplicidade, né? A quebra da originalidade, a valorização da cópia e a cópia como um elemento de releitura do original, né? Isso é arte pop, né? Você pegar tudo e misturar, né? É aquela frase de que tudo já foi dito, tudo já foi escrito. Então você chega a um ponto que você não tem mais como inovar. Então o que eu faço? Eu faço releituras, eu copio. E o grande talento do artista pop, do artista da arte moderna, é justamente dar uma roupagem nova para aquilo que já é velho, né? É fazer o velho se tornar algo interessante, algo novo, né? Eu me lembro muito de novela, né? Os autores de novela são vários verdadeiros artistas, porque eles pegam um gênero que é do século XIX, que teoricamente está super ultrapassado, né, o folhetim, e você tem aí novas roupagens, né, as séries, os streamings, né, as minisséries, né, a série que é documentário, tudo isso é você ser capaz de dar uma nova roupagem. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o público. Será que o público gosta disso? Ou o público gosta daquilo que é velho, daquilo que é antigo? E se tratando de arte pop, né, nós temos um público brasileiro bastante conservador. Tá? O brasileiro gosta de novela. O brasileiro não gosta de novela que inova. Ele gosta de novela o bem contra o mal. Sabe? Aquela novela certinha, que o vilão vai ser castigado no final. O brasileiro, ele é conservador, né? Nós não temos beijo gay, nós não temos cenas de nudez, né? Na novela das 8. A gente, é incrível, porque nos anos 80, você tinha... E anos 80 é a década perdida. Uma época
vanguardista por excelência, né? Você tem os anos dourados, os anos rebeldes, os anos perdidos, os anos esquecidos, né? 90 é esquecido, 80 é perdido, 70 são os sexuais, 60 são os rebeldes, 50 são os dourados, tá? Então, nos anos 80, que é a década perdida, os anos 80 é a década que consegue refletir mais as vanguardas europeias, sabe? É muita cor, é muito neon, é aquela coisa brega, é o uso do plástico, é aquela coisa meio, aqueles clipes, assim, sabe? MTV, final dos anos 80, início dos anos 90, aquela coisa meio, sabe, aquele cabelo, né? Isso é bem art pop, bem popular. Isso é anos 80. Tá? Tem uma pergunta aqui. Agora eu me perdi. Por que eu estou falando... na verdade, Emanuel, eu não sou desse século, tá? Eu sou do século XIX. O meu século é XIX, Segundo Império, tá? Eu acredito piamente que a minha encarnação passada foi no reinado de Dom Pedro II. Eu acredito piamente nisso. Tá? Então, assim, eu odeio o século XX, apesar de gostar muito dos anos 80. Ah, mas lembrei. Mas é engraçado, porque nos anos 80, nas novelas, nós éramos mais modernos do que nós somos hoje. Então, nos anos 80, nas novelas, você tinha personagens fumando. Não que fumar seja uma coisa legal, não é? Mas os personagens fumavam, os personagens falavam palavrão, né? Apesar de você ainda ter um conservadorismo muito grande, né? A primeira novela que apresentou um casal interracial, um casal heterossexual interracial, foi a novela do Gilberto Braga, de 83, chamado Corpo a Corpo. Era o Marcos Paulo com a Zezé Mota. E o público rejeitou. Depois apareceu de novo na novela Água Viva, Milton Nascimento, com uma outra atriz que eu não lembro o nome, um casal interracial. Né? Então, quiçá um casal homossexual. A gente está muito atrasado. O primeiro beijo gay na novela foi com Félix. Amor à Vida em 2016, 2015. Não foi nem um beijo, foi um selo. Né? Agora, pensa na série de TV americana. Você tem nudez, né? Na novela das 8 você não tem nudez. Masculino, muito menos. Feminino você até tem, mas a mulher sempre depois do ato sexual aparece os dois vestidos. Ela está vestida. Quem é que depois do ato sexual fica vestido? Só em novela. Né? Então, assim, a gente é muito conservador. Né? Muito conservador. Resquícios de um Estado extremamente católico. O Brasil é um Estado muito católico, agora protestante, né? Ao extremo, enfim. Mas a vanguarda, ela tenta romper tudo isso. Né? Alguns filmes são de vanguardas, por isso que o cinema é vanguardista, porque se você comparar o cinema com a TV, no cinema aparecem coisas que não chocam o público. Mas por que não choca o público? Porque o cinema, ele não aparece, ele não invade a sua casa. A TV invade. E a casa é o espaço privado. Né? Eu liguei a TV, então eu não quero que passe pornografia, eu não quero que determinados temas sejam discutidos. É uma inversão do cinema. No cinema, eu vou até o cinema. Você tem toda uma movimentação de pegar um ingresso, enfrentar a fila, pegar o metrô, escolher o filme, né? Então, assim, é diferente. Por isso que o cinema é o espaço onde você consegue discutir várias coisas, né? Vários temas que na TV você não consegue. O André,
eu deveria ter vivido na semana de 60, na década de 60, né? Eu quis dizer que eu deveria ter vivido na década de 60, porque ela dizia que eu sempre fui uma criança muito cutuquenta, revoltada, entendeu? Ah, entendi. Então você era rebelde, você era romântico, né? Sua mãe falava isso. Não, eu sempre fui lerdo, pacífico, a criança que não sabia andar de bicicleta, não sabia andar, que vivia com o joelho arrebentado porque andava, caía, tropeçava, sabe? Que o pessoal colava e que passava cola para ter amigos. Eu sempre fui esse retardado, esse estereótipo, né? Eu sou um personagem do Glee, né? Eu participaria do coral do Glee, sabe? Essas coisas assim, mais ou menos. Bom, mas vamos lá, ó. Espero que você não tenha ficado tão rebelde ainda, né, André? Tenha melhorado, criado juízo. Vamos lá, ó. Então, futurismo. Primeira coisa, o futurismo, ele tem 2 temas, tá? Projeto literário do futurismo. Primeira coisa que você sabe, o futurismo faz uma apologia à guerra. Beleza. Quais são os 2 temas futuristas? O futurismo vai falar basicamente de velocidade, tá? E vai falar de guerra. Então, quando você se deparar com um quadro futurista, ele vai tematizar sobre 2 temas, ou sobre velocidade ou guerra. Velocidade, porque o tema está relacionado ao desenvolvimento da vida moderna que caracteriza o século XX. É no final do século XIX, na virada do século XX, que vai surgir pela primeira vez o uso da palavra tecnologia, né? Como um efeito direto da modernidade. E o que é tecnologia? Tecnologia é velocidade. Então, você vai ter, no início do século XX, o avião sendo usado na Primeira Guerra Mundial, o Fordismo, né? É o filme Tempos Modernos do Chaplin. Sabe aquela engrenagem, a repetição? Você vai ter, em termos de tecnologia no século XX, a invenção do rádio, o aprimoramento do telefone, do telégrafo. No final dos anos 50, final dos anos 40, início dos anos 50, a TV, os próprios computadores, né, as primeiras versões vão surgir num contexto aí de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial. Aliás, é muito engraçado. Muitos eletrodomésticos que foram incorporados na vida americana pós-Segunda Guerra eram protótipos de... Como é que eu posso dizer? De objetos que eles pensariam em usar na guerra. O liquidificador é um bom exemplo disso. Tá? O liquidificador era um objeto que foi criado para ser usado na Segunda Guerra, não sei se era para triturar dedos, não sei qual era a função, mas que depois da Segunda Guerra, naquele ideal de vida americano, foi incorporado na vida doméstica, né? Então, o século XX é o século da tecnologia, né? E o futurismo vai refletir isso através da velocidade. Então, tema futurista, velocidade. Então, você vai ter o uso da fotografia, o próprio cinema, que é fotografia em movimento, né? Tudo isso remete à velocidade. Ou guerra. Então, só para a gente começar, temos um quadro do Boccioni, tá? Chamado Dinamismo de um Ciclista. Qual o tema desse quadro? É guerra? Não. É velocidade.
Você poderia ter dúvida, se você não tivesse o título, tá? Se esse quadro viesse para você sem o título, você ficaria na dúvida. Esse quadro é cubista porque ele tem, sim, formas geométricas, ou esse quadro é futurista, porque se você observar bem, você consegue perceber um ciclista em movimento, né? A roda da bicicleta, etc. Como no Enem nunca um quadro vem sem título, caso você tenha dúvida se é um ismo ou se é outro ismo, você tira essa dúvida pelo título do autor, tá? Então, na literatura, Marinetti e alguns autores que a gente vai falar, na pintura, o Boccioni, por exemplo, e aí é uma coisa de cultura geral, você tem que saber que futurismo é o Boccioni, você tem que saber que cubismo é o Picasso, você tem que saber que expressionismo é o Van Gogh e o Edvard Munch, você tem que saber que surrealismo é Salvador Dalí e o Magritte. É cultura geral isso. Em geral, na prova vai aparecer os artistas mais canônicos. Ele não vai pegar um artista desconhecido. Ele vai pegar, por exemplo, uma Tarsila do Amaral. Ele vai pegar, por exemplo, uma Anita Malfatti, um Cândido Portinari, um Di Cavalcanti, que são cubistas, né? Então, você tem que saber isso, né? Um Vitor Brecheret, né? Então, isso daí é cultura geral, você tem que saber, para você identificar. A Anita Malfatti é cubista, beleza? A Tarsila do Amaral, quando ela pinta o Abapuru, ela está fazendo uso de cubismo. Né? O Oscar Niemeyer é concretista, mas ele se baseou no cubismo. Então, você vai pelo autor, Umberto Boccioni, não sei quem é o Umberto Boccioni, você vai pelo título. E ainda tem uma informação importante, Milão. O futurismo nasce na Itália. O futurismo é italiano, né? Marinetti. Então, qual é o título do quadro? Dinamismo de um ciclista. Dinamismo tem a ver com velocidade? Tem. Ciclista tem a ver com velocidade? Tem. Né? Por que você não consegue identificar direito a figura do ciclista? Justamente pelo fato dele estar em velocidade. Ele está passando na sua frente. Por isso que você não identifica. Então, é um quadro futurista. Outro quadro futurista. Tá? Esse é o principal pintor, tá? O Giacomo Balla, que é o que provavelmente vai cair no Enem, se aparecer futurismo, se aparecer quadro futurista, vai aparecer o quadro do Balla, do Giacomo Balla. Então, anotem esse nome. Tá? Ai, professor, de novo, estou na dúvida. É cubismo porque tem formas geométricas, distorcendo a realidade, ou é futurismo porque fala de velocidade ou fala de guerra? Vai pelo autor, Giacomo Balla. Epa, Giacomo Balla é futurista, não é cubista. Cubista é Salvador Dalí. Cubista é Tarsila do Amaral, é Anita Malfatti, é Vitor Brecheret. Ok? Então tá, Giacomo Balla, matei. Suponhamos que o David Bigodinho não sabe quem é Giacomo Balla. Então ele vai pelo título. Qual é o título do quadro? Automóvel mais velocidade mais luz. Pronto. Automóvel faz referência à velocidade? Sim. A invenção do automóvel
no início do século XX, foi bastante importante para o aprimoramento e para a consolidação do capitalismo, né? O modelo fordista, né, de repetição, né, aquela coisa chata, tá? Automóvel, né? Na Alemanha, o Volkswagen. O que é Volkswagen? Wagen em alemão é carro, é carroça, carro, carruagem. Volks é povo. Então, Volkswagen é carro popular, é carro do povo, tá? Que é a proposta da Volkswagen na Alemanha de se criar um carro mais acessível para o povo. E isso na Europa é bem verdade, viu? Na Europa, carro é algo barato. Por que carro na Europa é algo barato? Porque na Europa prevalece muito mais um sistema ferroviário, as pessoas se locomovem muito mais por meio de trem, que é mais seguro, mais barato, menos perigoso, do que por automóvel. O automóvel, ele gasta mais, é mais perigoso e a manutenção das rodovias, elas são mais caras. E aí você lança uma pergunta que pode aparecer na sua prova do vestibular da FUVEST. Por que então no Brasil, que é um país transcontinental, é um país continental, com um grande potencial hídrico ou hidrográfico, não sei como se diz, com alto potencial ferroviário, e as ferrovias tinham esse potencial no final do século XVIII, no início do século XIX, por conta do café, né? Por que, ao invés de nós termos um sistema ferroviário, imagine você ter trem-balas, como na Europa, que ligam as principais capitais brasileiras, Porto Alegre, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, São Paulo, tudo partindo de São Paulo, né? São Paulo, Rio, né? Via Campinas, tá? Tem 20 anos aí no papel e nunca sai, o trem-bala que vai para o Rio de Janeiro, passando por Campinas, né? São Paulo, Salvador, São Paulo, Brasília, São Paulo, Salvador, Fortaleza, sabe? São Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife. Por que a gente não tem São Paulo, BH, São Paulo, Curitiba, tudo de trem-bala? Seria maravilhoso pegar um trem-bala e ir para Curitiba em 40 minutos, ir para o Rio em 40 minutos. Né? A explicação que nos é dada é por conta do Juscelino Kubitschek, que na proposta dos 50 anos em 5, para receber financiamento das indústrias americanas, automobilísticas, né? Para financiar Brasília, etc., abriu as pernas para a região do ABC, para a implantação de empresas automobilísticas, Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? Aquela região ali. Ali se implantou várias empresas automobilísticas, como isenção de impostos, etc. e tal, e essas empresas começaram a produzir carros. Essas empresas precisavam de mão de obra. Quem é que vai trabalhar nessas empresas? Os nordestinos. Então, o que começa a acontecer no Brasil nos anos 50? Uma debandada de nordestino para cá. São Paulo dava conta desses nordestinos? Dava, nos anos 50. Dava conta nos anos 60? Dava. Tinha emprego? Tinha. Brasília estava sendo construída. Tinha emprego em Brasília? Tinha. O que acontece nos anos 70? Tudo isso começa a inflar, começa a inchar, né? Os nordestinos continuam a descer, porque as condições no Nordeste ainda são muito precárias, né? Cria-se um imaginário de que São Paulo tem emprego, né? De que em São Paulo a vida vai melhorar. Só que eles chegam aqui, a realidade é outra, né? Não conseguem emprego, entram num processo de marginalização que vai culminar, por exemplo, nas favelas. Um bom exemplo disso é o nascimento de Paraisópolis, né? Que nos anos 80, Paraisópolis não tinha nada. Começou a chegar no destino em Paraisópolis no final dos anos 80,
né? Paraisópolis começa a ganhar força nos anos 90. E aí, nos anos 90, você já vai ter a neofavela, que não é aquela favela feita de madeira não, de papelão. É a favela feita com tijolo baiano, sabe? Você faz a favela com tijolo baiano, mas você não tem dinheiro para fazer o reboque. Aí os tijolos fica tudo, a casa fica toda desnudada. Então aí nasce, né, tudo isso por conta do Juscelino. E aí, se você tem empresas automobilísticas que fazem carros, você precisa vender esses carros. Mas esses carros vendidos precisam rodar. E vão rodar onde? Em rodovias. É onde o sistema hidroviário mingua e o sistema ferroviário, que poderia ser maravilhoso, mingua. Por quê? Porque por conta de questões políticas, era preciso criar-se rodovias para que esses carros rodassem. E rodovia é extremamente caro. Aí é onde se cria, né? Fernão Dias, Dutra, né? Uma rodovia que liga Rio, São Paulo, que é a Dutra, né? Se não me engano, né? Que corta o Vale do Paraíba inteiro, né? Até chegar no Rio de Janeiro, Volta Redonda, e aí chega no Rio, enfim. E o custo é mais caro e morre mais gente, né? Então, aqui eu tenho automóvel, carro, velocidade e luz. Vocês conseguem ver o carro aí? As rodas do carro? Consegue? Aqui a roda do carro, aqui, ó. Você tem um carro dos anos 20, né, gente? Vamos combinar, né? Não é uma Ferrari. Aqui você tem a roda do carro, aqui você tem a roda de novo, subindo aqui você tem, né, o contorno do carro. Por que ele está distorcido? Porque ele está em velocidade. E em cima dele incide a luz. Então dá esse reflexão, tá? Mas o tema do quadro é futurista. Deixa eu ver o chat aqui. Henrique, no começo eu achei que era um olho. Eu também. Mas conseguiram ver o quadro? Quer dizer, o carro? Conseguiu ver o carro em velocidade? Conseguiu? Beleza. Né? Quadro futurista. Olha esse outro que eu adoro. Esse outro aqui eu adoro. Do Bala também, de 1912. É cão na coleira. É ridículo, gente. É assim, é risível, né, o que ele faz. Então, de novo, aqui você não vai ter dúvida, né? Será que é cubismo? Não. Tenho dúvida. Giacomo Balla, futurista. Não sei quem é Giacomo Balla. Vou para o título. Cão na coleira. O título não me diz muito, mas se você aliar o título ao quadro, você consegue entender que a ideia aqui é sugerir um movimento, né? Aqui você tem a patinha do cachorro que está em movimento, né? Que está em velocidade, juntamente com a patinha da dona, né? Da senhora, e com o balançar da coleira, né? Do cachorro. Então, fala de velocidade. E aí você está perguntando, e o tema relacionado à guerra? Você falou que o futurismo trabalha com velocidade e trabalha com guerra. Olha esse quadro do Boccioni, né? Milão, a carga dos lanceiros, tá? O que você vê aí? Um fronte, né? Um grupo do exército no fronte de batalha, né? E aí é interessante, o que isso tem a ver de tecnologia? O uso das armas de fogo, né? Essas lanças, essas pistolas, metralhadora não, né? Mas esses rifles, tá?
E o título, né? A Carga dos Lanceiros. A Primeira Guerra Mundial ela foi muito sangrenta, né? Matou não sei quantos milhões de pessoas. Enfim. Então, o tema é a guerra. Uma coisa que é importante de se falar. Mário de Andrade, no prefácio interessantíssimo, de um livro que ele publica na primeira geração modernista, chamado Pauliceia Desvairada, ele faz uma justificativa. Porque no poema Pauliceia Desvairada, São Paulo é a locomotiva do Brasil, né, que puxa o Brasil. Então, dá a ideia de velocidade, dá a ideia de modernidade, dá a ideia de tecnologia. Só o que incomodava o Mário é que no livro Pauliceia Desvairada, você tinha muitos poemas futuristas, porque falavam de velocidade. Aquele poema mesmo que eu sempre repito do Drummond, né? Stop, a vida parou ou foi o automóvel, que não tem rima, não tem métrica, é um poema futurista. Stop, a vida parou ou foi o automóvel. Ele está falando de velocidade. Mas o que incomodava o Mário? É você... gente, vou fazer um comentário aqui, com todo respeito. Está passando na televisão. Como esse governador do Rio Grande do Sul é bonito, né? Caramba! Ó. Eu acho que é o governador mais bonito do Brasil. Eduardo Leite. Bom, esse é um comentário. O cara é muito bonito, eu fiquei assim. Né? Comparado com os lixos que a gente tem, né? Então, do chat aqui, kkkkkk, sim, não, ele é lindo, né? E governador, né? Eu acho que ele só perde para o Emmanuel Macron. Macron também é belíssimo, né? Enfim, que eu estava falando? Ah, tá. Então, o que incomodou o Mário nos poemas futuristas? É dele ser ligado, do Mário ser ligado aos fascistas. Então, nesse prefácio, o Mário fala: eu sou futurista, sim, mas eu sou futurista no tema ligado à velocidade e eu sou futurista na forma, mas na ideologia, não. Quando ele diz que ele não é futurista na ideologia, ele está querendo dizer que ele não comunga com os ideais fascistas do futurismo que consideravam a guerra como um elemento positivo. Então, isso é um dado importante. Isso também vai acontecer com Drummond, tá? São futuristas no tema, ao falar da velocidade, e na forma, mas na ideologia não, tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei um trecho do Manifesto Futurista, tá? Quem vai prestar Unicamp, muito cuidado na hora da redação, porque a Unicamp pede para você fazer textos, gêneros textuais diferentes. E já caiu no vestibular da Unicamp para você redigir um manifesto. Tá? Já caiu há uns 4 anos atrás. Redija um manifesto. Então, eles vão te dar um tema ali, né? Então, eles podem pedir, por exemplo, redija um manifesto a favor da obrigatoriedade da vacina no estado de São Paulo, ou da não obrigatoriedade da vacina do corona no estado de São Paulo. Então, você tem que redigir um manifesto. Né? O que é o manifesto? O manifesto é um texto com caráter um pouco jornalístico, né? Que é dividido por cláusulas, né? Por tópicos, onde você pode ou não utilizar verbos no imperativo, né? Onde você vai reivindicar ou vai defender ideias. Né? Isso é um manifesto. E essas ideias criticam algo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho
trecho do Manifesto Futurista, publicado em 1909, no dia 20 de fevereiro, no jornal Le Figaro, tá? Esse manifesto foi escrito pelo Marinetti, Giuseppe Marinetti, que é o criador do futurismo na Itália. O que eu quero que vocês percebam? Eu vou ler bem rapidinho o manifesto, né? Como que ele concebe o mundo, como que ele concebe a guerra, como que ele concebe a velocidade e, principalmente, se a escola, se o ismo é futurista, como que ele, sendo futurista, concebe o passado, que é o mote das vanguardas europeias, romper com o passado. Então, ele diz assim: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do temor. A coragem, a audácia, a rebelião serão sempre elementos essenciais da nossa poesia. Olha a violência. A literatura, olha a ideia de ruptura, exaltou até hoje a imobilidade pensativa, né? Os simbolistas pensam demais, os românticos, né? O refletir, o êxtase, olha o simbolismo, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, isso dá ideia bem século XX, né? São Paulo, por exemplo, é uma cidade que vive em constante insônia febril. Do mesmo modo Nova York, do mesmo modo São Petersburgo, do mesmo modo Paris, né? São cidades que não param nunca. Você tem uma insônia febril ali, a luz da cidade, né? A lâmpada que cega, a falta de sono, né? Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o salto mortal. Olha o caráter violento. Vai ficar pior, hein? Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova. Que beleza é essa? A beleza da velocidade. Então, o século XX foi acometido pela presença de uma nova beleza. A velocidade, com as suas idas e vindas, com a sua ruptura de fronteira, com a sua efemeridade, né? No século XX, tudo é muito mais rápido. Você tem um avião, as informações são rápidas. Gente, e olha que a gente está falando de um período em que a internet ainda não existe, hein? Imagine o Giuseppe Marinetti contemplando a internet. Você está online, vendo isso que a gente está fazendo aqui. É altamente futurista, tá? O primeiro filme futurista é Metrópolis, de 1927, tá? Mas você tem 1984, que é um filme futurista. Você tem Blade Runner, O Caçador de Androides, que é um filme futurista. Você tem Matrix, são todos filmes distópicos, né, que falam de distopias, mas são futuristas, tá? Aquele De Volta para o Futuro, aquele De Volta para o Futuro não, do Arnold Schwarzenegger lá, o Exterminador do Futuro, né? Todos filmes futuristas. Nós queremos glorificar o homem que segura o volante, olha a referência ao carro, cuja arte ideal atravessa a terra. Não há mais beleza senão na luta. Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. Olha como ele vai falar da poesia, a poesia que sempre é harmônica, a poesia que fala sempre de amor, a poesia que fala sempre de saudade, a poesia que é sempre melancólica, a poesia que sempre fala de morte, né?
Nenhuma obra que não tenha um caráter agressivo pode ser uma obra-prima. A poesia deve ser concebida como um violento assalto contra as forças desconhecidas, para obrigá-las a postrar-se diante do homem. Vai ficar pior. Nós estamos no premonitório extremos dos séculos, né? No início. Por que haveríamos de olhar para trás, se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? Tá? 2001, uma Odisseia do Espaço, do Kubrick, também é futurista, tá, gente? Inteligência Artificial, do Spielberg, né? Se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível. E aí vem o 9. O 9, as feministas, né, têm síncope. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. Olha que fascista. Queremos glorificar o militarismo, o patriotismo, no caso ufanista, né, ultraconservador, né, autoritário. Queremos glorificar o gesto destruidor dos libertários, né, os comunistas, etc. Queremos as belas ideias pelas quais se morre e queremos glorificar o desprezo pela mulher. Olha isso, né? Olha o lugar que os futuristas colocam as mulheres, né? Total submissão, né? Mulher votar, jamais. Mulher trabalhar, jamais. Mulher exercer funções profissionais que são dos homens, jamais. Mulher para procriar. Tá? Queremos destruir os museus, as bibliotecas. Olha aqui a ruptura com o passado. As academias das universidades e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Alguém comentou alguma coisa? Vamos ver quem comentou. Vamos lá. Futurismo, pensamento arcaico, contraditório conservador. Digamos que um pouquinho bolsonarista, né? Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela subelevação. Cantaremos as marés multicores e polifônicas das revoluções nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas lutas elétricas. As estações esganadas, olha a Praça da Sé aí, devoradora de serpentes que fumam. Cantaremos as fábricas penduradas nas nuvens pelos fios contorcidos de suas fumaças. Pensem em Londres, né? A periferia londrina, cheia de fábricas, cheia de fios, né? Paris, cidade-luz, né? Iluminada por luz elétrica, né? Etc. Isso é o futurismo. Beleza? Depois a gente vai para o dadaísmo. Tá? Como é que eu faço para ver vocês ao mesmo tempo? Dadaísmo. Dadaísmo, ele não vai fazer apologia à guerra, tá? O dadaísmo, ele nasce na Suíça por um artista chamado Tristan Tzara, em 1916. E o que é dadaísmo? Dadaísmo vem de Dada. E o que significa Dada? Não significa nada. Qual é o projeto literário do dadaísmo? Se o mundo está em guerra, esse mundo não faz sentido.
o mundo em guerra é caótico. A guerra é um elemento caótico e desconcertante. Se a arte tem uma função política e social que é de representar o mundo, se o mundo está em guerra, a arte também não tem que fazer sentido. Então, o dadaísmo é a escola literária que vai valorizar, acima de tudo, a quebra da lógica, a quebra da organização e a valorização do caos. Então, eles vão propor a destruição de bibliotecas, tá? Só que aí a diferença entre ele e o futurismo é que essa destruição tem um olhar crítico, de crítica à guerra. Afinal, o mundo não está em guerra, guerra não é destruição, então vamos destruir tudo. A obra de arte não tem que ter sentido. Então, os dadaístas, ele tirou esse nome do dicionário, ele abriu o dicionário aleatoriamente e saiu lá a palavra Dada, tá? E aí, a partir disso, né, ele pegou e fez o dadaísmo, que tem muito a ver com o inconsciente, com a escrita automática, etc., que vai ser importante para o surrealismo lá na frente. Dada, abolir a lógica, a organização, o olhar racional, dando ao outro um caráter, desculpa aí, tá? É outro, tá? De espontaneidade total. Dada não significa nada. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Então, a obra de arte, diferente do parnasianismo, onde a obra de arte está em função da própria arte, porque a função da obra de arte é o belo, no dadaísmo, né, não há beleza na arte. Ela já está morta, porque o mundo já está morto pela guerra. Os dadaístas, sobretudo os dadaístas, serão fundamentais para o nascimento da arte pop. É o ismo que mais influenciou a arte pop, que é essa arte de MTV, essa arte misturada, essa arte do pichar com arte, né? Não vandalismo, mas do pichar. Sabe essa coisa de você fazer esculturas com coisas recicladas, com PET, com lixo, né? Eles vão utilizar tudo isso. A utilização disso tem um nome, que é o Red, eu não sei em inglês, tá? Ready-made. O que é o ready-made? É você tirar um objeto do seu lugar usual e dar a ele uma outra função, que teoricamente é artística. O melhor exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco é o famoso, ou são os famosos, né, o mictório e a roda de bicicleta do Duchamp, tá? Aqui ele fez o uso do ready-made para satirizar o capitalismo, tá? Os valores capitalistas. Então, o que ele fez? Ele pegou um mictório sujo, arrancou esse mictório, colocou num pedestal e disse, é arte. Tá? Ou eu fui numa exposição do Duchamp em Paris, com uma amiga minha, quando eu fui, estava tendo no Museu do Georges Pompidou uma exposição do Duchamp, né? E aí ficamos 4 horas na fila, a fila era imensa, porque eu queria ver a famosa roda de bicicleta de 1913, tá? Todo empolgado, vamos ver roda de bicicleta, dadaísmo, né? Conheço nos livros, etc.
Meu, eu fiquei 4 horas. Quando eu cheguei lá, sem brincadeira, era um banquinho. E em cima do banquinho tinha uma roda de bicicleta. Era isso. A obra de arte. Eu falei, isso eu faço, né? Mas aí eu pensei, mas a proposta deles é justamente provocar esse choque, né? Essa ruptura. Porque uma coisa é você ter isso como obra de arte, outra coisa é você ter a Mona Lisa. Outra coisa é você ter isso como obra de arte e você ter a Capela da Sistina, né? Então, quando você tira um objeto do lugar e dá ele uma outra função, visando satirizar, você pratica o red made. E o que é o red made? É uma sátira, é um deboche ao sistema capitalista. Ano passado, me parece que teve um quadro nos Estados Unidos que foi leiloado por $5 milhões ao vivo. E após o arremate do comprador, aos olhos de todo mundo, o quadro foi destruído na hora, vocês lembram? Todo mundo ficou em choque, porque desceu ele foi descendo assim, aí veio uma trituradora e triturou e ficou um monte de papel que valia $5 milhões. O que era aquilo? Dadaísmo. É o caos. Tá? Vamos lá. Continuando. Na literatura dadaísta, os poemas são agressivos, fazem uso do improviso, desordem, reação a qualquer tipo de racionalização. Então, os poemas são feitos a partir da escrita automática. Eu escrevo a partir daquilo que vem no meu inconsciente, na minha cabeça. Livre associação de palavras, né? A escrita, ela é solta, tá? E invenção de palavras que obrigatoriamente não precisam ter sentido nenhum, tá? Porque o que tem mais valor não é o sentido polissêmico da palavra, mas o que tem mais valor é justamente a não compreensão dessas palavras, que é o que vai gerar o caos, tá? E aí, o próprio Tissara nos dá uma receita para fazer um poema dadaísta. Ele deu uma receita. Se ele está te dando uma receita, eu posso dizer que essa receita para se fazer um poema dadá, ele faz uso de uma metalinguagem, porque ele está refletindo sobre o próprio processo de escrita. Então, você tem metalinguagem aqui. Então, ele diz assim, ó, para fazer um poema dadaísta, qualquer um pode fazer. O que você tem que fazer? Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja. Você quer um poema grande, pegue um artigo grande. Quer um poema pequeno, pegue um poema pequeno. Tá? Recorte esse artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo. Pegue todas essas palavras recortadas, coloque dentro de um saco. Agite suavemente, senão não dá certo. Em seguida, pegue um pedaço da palavra, né, uma palavra, um após outro, tá? E esse pedaço, ele deve ser colado de maneira consciente na ordem em que elas são tiradas do saco. Então, você vai fazer um sorteio, tira a palavra, cola. Tira a palavra, cola. No final em que você tiver colado todas as palavras, você vai ter construído um poema. E o mais interessante, esse poema,
ele se parecerá com você. Ele vai ser a sua cara. E eis um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. O público não vai entender, né, o que você compôs, né, o que você produziu. Até porque aquelas palavras ao léu, né, coladas ao léu, não terão sentido. Isso é um poema dadaísta. Ah, professor, mas o que tem isso de ruptura? Pensa no soneto. Soneto é forma fixa. O sonetista tem que pensar na chave de ouro, tem que pensar nos 14 versos, que precisam ser decassílabos, tem que pensar no uso de rima, tem que ser rima rica, né? Com classe de palavras diferentes. Os versos têm que ter 10 sílabas. E aí você vem com um poema dadaísta onde nada faz sentido, a ruptura está justamente aí. A questão que vai se colocar é como que eu, conservador, europeizado, sonetista, culto, literato, leitor de Machado de Assis, acadêmico, né, integrante da Academia Brasileira de Letras, vou considerar esse poema dadaísta. Vai ser poema? Não. Não vai ser poema. Por quê? Porque esse poema está rompendo com aquilo que eu considero como poema. Mas, na verdade, é poema. É que a vanguarda está fazendo isso de deboche. Né? Pega um poema parnasiano e compara com um poema dadaísta, ou com um poema futurista, ou com um poema surrealista. É deboche. Eu estou debochando dos dinossauros literários, né? Que concebem a ideia de que literatura de valor é a literatura acadêmica. O que é uma literatura acadêmica? Soneto. O que é uma literatura acadêmica? É um romance linear, sem digressão, certinho. Olha um poema dadaísta. A Batalha do Ludwig Kassak. Ber, bum, 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 si, bum, pá, 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 bum, bum, sal, dum, bum, 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 ra, 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 a. O que esse poema disse? Ele brincou com a sonoridade, né? Fez uso de onomatopeias, fez uso de aliterações, né? Algumas assonâncias, mas esse poema não me diz nada. E o dadaísmo não me diz nada. Um quadro dadaísta não me diz nada. Porque a arte não diz mais nada. Por isso que é importante a gente já começar a pensar no claro enigma, né? Por que será que o Drummond rejeita o fazer poético? Você tem ali uma rejeição da arte. Por que será que para o Drummond a arte não faz mais sentido? Logo ele que está no século XX, que é o século da ciência, por que ele rejeita a máquina do mundo? Por que ele não quer saber o que se tem depois da morte? Né? O que a ciência esconde? Porque a máquina do mundo está oferecendo isso tudo para ele. Né? A existência ou não de Deus, qualquer poeta, qualquer filósofo daria a vida para saber se Deus existe ou não. A máquina do mundo está oferecendo tudo isso para ele. Por que será que Drummond rejeita? Porque ele não acredita mais nisso. Ele não acredita mais que a arte pode ser capaz de mudar o mundo. E ele rejeita a arte, ele rejeita a poesia fazendo poesia. Então ele acaba caindo numa contradição, num oxímoro, né? Num claro enigma de algo que não se resolve. Tá?
E, para finalizar, surrealismo, todo mundo sabe quem é o grande surrealista, é o nosso querido Salvador Dalí, que morreu na década de 70 do século XX. O surrealismo, ele sai do dadaísmo, e se o mundo está em guerra e esse mundo não faz sentido, o que me resta é o inconsciente. O que me resta é o sonho. Então, para esse lugar que eu vou, é nesse lugar que eu vou me encontrar, nesse lugar existencial, é sonhando, né? E aí você tem nos textos, nos quadros surrealistas, uma valorização do universo onírico. Onírico é do sonho, do inconsciente. Os quadros do Dalí têm sempre essa pegada, né? O tempo que se esvai, olha aqui o tempo, se esvaindo, né? Mole, né? O céu sempre azul, e no Jung a representação do céu é a representação do inconsciente. Aqui você tem um rosto, né? Uma parte de um rosto, o cílio, né? O sonho, o dormir, né? É dormindo, é sonhando que eu consigo adentrar ao meu inconsciente, né? É nesse espaço surreal que eu quero habitar, né? Já que o mundo não faz mais sentido. Então, o lugar de conhecimento, de autoconhecimento, é o sonho, né? É através do sonho que eu revejo o meu passado, né? Que, gente, que é um movimento terapêutico, né? De você falar, de você repetir, né? De você sonhar, de você contar, né? É um movimento terapêutico, é um movimento da psicanálise, enfim, né? Então, são quadros que nos remetem ao sonho, né? Tentação de Santo Antoine, né? Olha esse quadro maravilhoso do Miró, né? Você tem essa confusão mental, né? Essa esquizofrenia de coisas que é característico do sonho, né? Os sonhos são esquizofrênicos, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho alguns sonhos que me apavoram. Então, por exemplo, eu tenho pavor de ficar descalço, de andar na rua descalço. Então, tem uns sonhos recorrentes, assim, eu descalço no metrô e todo mundo olhando para os meus pés, sabe? Me dá um desespero, assim, me dá uma paura, né? Então, eu tentando dar aula, os alunos me olhando, eu tentando falar e eu não consigo falar, né? E o sonho clássico, né? Você nu na rua, tentando cobrir as partes íntimas e as pessoas olhando e você tentando se cobrir, né? Então, esse lugar do sonho, né? Que é o lugar de repressão, que é o lugar de libertação ao mesmo tempo, né? De esquizofrenia aí, né? Aqui nós temos poetas surrealistas que vamos ter na lista, é o Romanceiro da Inconfidência, tá? Cecília Meirelles. Ponto. Neossimbolista, e no Romanceiro da Inconfidência ela reconstrói a história através da memória. E usou memória, cai no surrealismo. Fez uso de memória, cai no surrealismo. Um outro romance surrealista, Angústia. Acordei, 30 dias se passaram. Será que eu matei o Julião? Sim ou não? O final, o colchão de paina, Marina, né? Aquele turbilhão, aquele delírio em cima dele, surrealista. As digressões que o Luiz da Silva faz, tudo surrealista, tá? Em termos de poesia, o grande poeta surrealista é o Murilo Mendes, meu conterrâneo, Juiz de Fora, juntamente com Pedro Nava, Baú de Ossos, são todos surrealistas. O Vinícius de Moraes tem uma
fase surrealista também. Então, ele diz assim nesse poema: mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul, de tanto não mais olhou. Para mim, para ninguém, cai num álbum de retratos. Né? O uso da memória, né? Memória como resgate, isso tudo surrealista. Né? No poema ao lado, de Murilo, podemos estabelecer algumas características do surrealismo, como o ilogismo, o absurdo, as imagens, surpreendente, a atmosfera de sonhos. O Murilo Mendes tem um poema um romance muito importante sobre memória, que se chama A Idade do Serrote. É um romance biográfico, onde, através da memória, ele escreve como era a adolescência dele, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, né, os flashes que ele tinha. E Idade do Serrote faz referência à fase que ele tinha 14, 15 anos, em que o adolescente se masturba. Então, o título, A Idade do Serrote, faz referência ao movimento masturbatório das mãos, né? E através, né, que é o que ele fazia na adolescência, que todo adolescente faz. Então, é um romance bastante importante para o modernismo. Tá? E aí vamos finalizar com o meu amado Magritte, René Magritte, que já caiu no Enem, com o famoso quadro Ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Se isso não é um cachimbo, isso é o quê? Isso é a representação do cachimbo. Realmente, isso no seu espaço mental é um cachimbo, mas de maneira pragmática não é um cachimbo. É a representação que você tem na sua mente, no seu inconsciente, do que é um cachimbo. Quando eu falar pense num cachimbo, automaticamente virá na sua mente essa representação. Mas na prática, isso não é um cachimbo. É a representação daquilo que supostamente é um cachimbo. Daí a subjetividade do inconsciente. Um quadro do Magritte que se chama Les Amants, tá? E por que o quadro se chama Os Amantes? Né? Por que eles estão com o rosto coberto, mascarados? Porque eles vivem uma relação marginal, proibida, né? De idealismos, de sonhos, né? Então, você pega os quadros do Magritte, você tem sempre essa pegada, essa ambiguidade, né? Esse quadro que já caiu no Enem, por exemplo, famoso, esse quadro é maravilhoso, né? Bem consciente, bem psicológico. Você tem um homem olhando para o espelho. Primeira questão, o espelho cumpre a sua função de espelho? Cumpre. Como é que eu sei? Você tem um livro aqui que está sendo refletido. Ó. Então, o espelho está cumprindo a função. O que é de vanguardista nesse quadro? É que esse homem aqui, ao se olhar no espelho, não consegue se reconhecer enquanto indivíduo, enquanto homem. Né? Quando você se olha no espelho, você se vê. E ao se ver, você se reconhece. Então, esse homem, quando ele olha para o espelho,
ele é incapaz ou não quer reconhecer os seus próprios defeitos. Ele não consegue exercer uma autocontemplação crítica. Ele não se vê. E isso acontece com a gente, né? Quantas das vezes a gente se olha no espelho e não se reconhece? Ou seja, porque envelheceu, ou seja, porque está triste, porque sofreu uma decepção, né? Ou seja, porque nós não gostamos de nós mesmos. Isso tem a ver com o inconsciente, né? Porque se eu não gosto de mim mesmo, é porque eu tive provavelmente no meu passado um gatilho que provocou isso, um trauma de infância, uma rejeição, né? Tanto que tem dias que você acorda de manhã, se olha no espelho e você fala assim, nossa, hoje eu tô bonito. Nossa, hoje eu tô horrível. Eu não gosto de me ver no espelho. Eu não gosto de escutar a minha voz gravada. Então, aqui, o que está sendo representado aqui, de maneira inconsciente, é a incapacidade desse indivíduo de reconhecer a si próprio. Por isso que o espelho o rejeita. Você tem uma rejeição do espelho. E o espelho não rejeita você, né? Muito pelo contrário. O espelho, ele te desnuda. Por isso que é interessante a gente pensar nos arquétipos, para finalizar, dos contos de fada. Conto de fada não, né? Das princesas lá. Por que a madrasta da Branca de Neve é muito mais interessante do que a chata da Branca de Neve? Porque ela tem espelho. E ela consegue reconhecer no espelho as suas imperfeições. Quando ela diz, espelho, espelho meu, há alguém mais bonita do que eu, o espelho não titubeia e responde, não, você não é a mais bonita. A mais bonita é a Branca de Neve. Né? Ela sabe que ela não é a mais bela, que ela tem defeito, que há alguém mais bonito do que ela. E ela não sabe lidar com essa rejeição, né? Com essa verdade. Quantas vezes nós não sabemos lidar com as nossas próprias verdades? Ela não sabe lidar. Tanto que ela vai matar a Branca de Neve. Né? Ela quer eliminar a Branca de Neve. E a Branca de Neve fica naquele mundo de conto de fadas, protegida pelos anões, come a maçã. É muito cômodo, né? É muito cômodo você dormir, né? E um príncipe encantado vir e te dar um beijo e você despertar. Né? É muito cômodo isso, é muito fácil ser Branca de Neve. O interessante é a fada, é a madrasta, porque ela é capaz de reconhecer as suas imperfeições. Né? E por isso que o movimento terapêutico no surrealismo é muito importante, porque o movimento terapêutico, a terapia, ela te coloca diante das suas imperfeições. Para finalizar, né, com uma última fala, um exemplo, eu, Emanuel, eu demorei muito para aprender a dirigir. Eu aprendi a dirigir velho, né? Eu tirei a carta em 2018, depois de 4 tentativas, assim, começava a autoescola, parava, começava a autoescola e parava. E eu não aceitava aquilo, né? Porque minha irmã tinha, eu estava no ônibus, via as velhinhas dirigindo, ficava revoltado, e eu não aceitava, tipo, eu não conseguia dirigir. E aí na terapia, uma vez eu falei assim, eu não aceito, estou revoltado, porque a minha irmã dirige, a minha amiga professora dirige, minha outra amiga dirige, todo mundo dirige, só eu que não dirijo. Perguntei para minha terapeuta, você dirige? Ela fala assim, não é essa a questão. Ela virou para mim e falou assim, me deu um soco no estômago, ela falou assim, Manuel, você reparou que todas as pessoas que você referiu que conseguem dirigir são mulheres? Todas, né? Aí eu olhei assim para ela, falei, são mulheres. Falou assim, então, como é que você se coloca diante disso, né?
que significa o dirigir? Então, quer dizer, a terapia te traz o seu inconsciente e o seu inconsciente te coloca, né, na frente de verdades. E o surrealismo vai fazer isso. A poesia surrealista faz absolutamente isso. Dito isto, gente, acabamos por aqui as vanguardas europeias, tá? Que cai bastante no Enem. E aí, na próxima aula, a gente vai já eliminar a primeira geração e segunda geração modernista, que é bem rapidinho, tá? Alguma dúvida? Ficou claro? Desculpe a rapidez. Geralmente, às vezes eu faço uma digressãozinha, mas eu acho válido. Tem algumas perguntas do Diego. Iria surtar no tio Toque? O que é tio Toque? Não sei o que é tio Toque. Tio Toque. Eu não sei o que é isso. Futurismo, pensamento arcaico, um tanto contraditório. Professor, a Frida Kahlo entra em surrealismo? Sim. Não fala de Frida Kahlo, Giovana, que eu choro, né? Eu vi um documentário da Frida Kahlo na TV Cultura. Eu não gostava muito da Frida Kahlo, nem do Diego. Eu acho o Diego um filho da puta, né? Traiu ela, enfim. Mas quando eu vi o documentário dela, fiquei tão emocionado que eu comprei umas coisas dela aqui. Ela sofreu um acidente, ela tem um problema na coluna que a impede de levantar da cama. E ela fica muito tempo deitada na cama. E ela usava um colete. E ela tinha muita dor, que obrigava ela a usar morfina há muito tempo. E no documentário ela chamava o colete de castigo, né? Nossa, aquilo mexeu tanto comigo, né? Eu falei assim, eu estou com castigo hoje, né? Porque sem o colete ela não conseguia ficar de pé e a dor não cessava. E ela viveu muito tempo com esse colete, até a morte, né? Tanto que o uso do colete provoca uma mudança de fase na pintura da Frida, né? A Frida Kahlo antes do acidente é uma, depois do acidente é outra, antes das traições do Diego é outra, depois é outra completamente diferente. Então, ela pode ser considerada, ela tem elementos surrealistas, sim. Tá? Beleza? Cadê vocês que eu não consigo vê-los mais? Vamos aqui. Estão aí? Ok? Entenderam, gente? Ficou claro, então? Sim. Tudo bem? Então, Sim. na próxima aula, vanguarda primeira geração modernista, tá? O Rubão autorizou mais... eu pedi mais aula, né, para a gente fazer aquela dobradinha. Ele falou que vai ser feito mais no final, mais no finalzinho. Então, a gente vai tocando o barco normalmente. O objetivo é finalizar primeira, segunda, terceira geração. E aí, o que sobrar mais essas aulas, a gente fazer um passadão dos livros. Tá? Beleza? Então, tudo bem? É que eu não consigo vê-los mais. Não sei como é que eu faço para... Para de compartilhar, professor, que eu acho que volta. Que volta? Tá, então peraí. O problema é parar de compartilhar, né? Aqui... Ah, tá, stop share. Ah, voltou. Beleza. Ok? Tudo bem, então? Ok, tudo. Tranquilo, gente. Beleza. Então, agora eu vou mandar para o Rubão, para o e-mail do Rubão, todos os slides que eu tenho, tá? Desde o travadorismo, e aí ele reenvia para vocês. Tá bom? Tá bom. E ficou lindinha com esses cachinhos, Isa. Beijo para vocês, boa semana. Igualmente. Faz esse bigodinho, David. André, Ele deixa vai de ser... crescer muito ainda. André, deixa de ser rebelde. Vou tentar. É difícil, né, professor? Olha o meu nome aí, foi o André que trocou, ó, rebeldia aí.
Ele colocou. Ele troca o nome de todo mundo, professor. Aí eu já Não, sou o seu eu nunca troquei. O seu eu nunca troquei, André. Mancada, me aguarde. Agora me explica, o que faz um menino de 17 anos usar bigodinho? Me explica, eu não consigo conceber tal ideia. Um bigodinho lá anos 50. Bigodinho não, professor. Bigodão. Bigodão, tá bom. Beleza, então. Então tá, gente, boa semana, desculpe aí os 15 minutos a mais, bom descanso e eu vou mandar para vocês. Tá bom. Beleza? Beleza, professor. Obrigadão, hein? Boa Beleza, semana. mano. Até Boa semana que semana. vem. Tchau, professor. Obrigado. Boa semana. Beleza. Juízo, André. Pode deixar. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo, Gabriel, Aline, a Ana, que eu senti falta hoje, que eu não a vi. Beleza? Então tá bom. Tchau, tchau, gente. Professor. Tchau, tchau, Larissa. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula. Beijo, até.